padre, eu tive acesso, né, Uhum. a uma boa quantidade de fotos e alguns vídeos Sim. que mostram menores de idade, meninos e meninas púberes, né, visivelmente menores de idade, participando Uhum. das cerimônias de capítulo. Uhum. E me lembrei, na época, que você me disse que os menores de 18 anos, na verdade, frequentavam os arautos com a autorização dos pais, né? E não Sim, são. são contas Sim, claras dos pais sim. sempre. Eles não fizeram votos oficiais. Não, não Por que fizeram. então haviam essas cerimônias? Aí, E elas ainda não, acontecem? há um problema terminológico aí. Primeiro, capítulo e voto são coisas que não tem nada São a ver, não tem nada a diferentes. ver uma coisa com Sim, outra. sim. E depois, essas fotos, eu teria que ver os vídeos e as fotos para poder lhe Sim. dizer. Eu teria que ter nas mãos o que é isso aqui e o que Eu não acho é. que a gente pode partir do pressuposto que essas imagens existem. Não, existem, mas precisa saber o que é. Sim. Porque é a mesma coisa. Mas... Você, por exemplo, você está aqui, você está me entrevistando. Sim. Você me pediu no início que não passasse a sua imagem. Sim. Agora, eu não posso depois divulgar esse vídeo dizendo com a sua imagem, mas com a sua voz, assim como você autorizou, você está sabendo que está sendo gravado. Sim. Então, é um fato. Se eu divulgasse diferente, eu estaria fazendo uma coisa incorreta. Sim. Então, vamos partir desse princípio. O senhor não gostaria de ver nenhuma dessas imagens? Né? Gostaria, se tivesse, eu veria. Claro. Até para ele dizer o que é, né? É a primeira coisa que tem que fazer para poder responder bem. E eu conversei também. Aí eu explico o que é cada imagem. Com vários exemplos. Mas aí, antes de ver a imagem, ele explica a distinção que facilita. Sim, sim. Para ganharmos tempo. Primeiro, o que é um capítulo? Não é? Sim. Existe um capítulo, é uma figura que tem a figura canônica do capítulo, Sim. que é a reunião, que é justamente a autoridade maior, capítulo geral de uma ordem religiosa, de uma sociedade, é a autoridade suprema daquele instituto, né? Como seria a assembleia para uma associação civil, Sim. ou mesmo para uma associação privada. Né? Uma associação privada é a assembleia, uma associação, como se diz, capítulo geral. Mas existe uma instituição antiga na igreja que se chama capítulo de faltas, que nas ordens religiosas, e por analogia, a instituição adquiriu esse costume de fazer com pessoas que pedem livremente e que são maiores de idade, que é um ato de humildade que a pessoa faz para, diante dos irmãos daquela mesma casa, antes de ser admitido à instituição, as pessoas ali, no ambiente que se chama de correção fraterna. Sim, sempre com maiores de idade. Sempre. E desde a fundação, desde quando? Sim, desde que iniciou o movimento já se tinha esse hábito, para receber o hábito, inclusive, o hábito de maior de idade, troca de hábito. Veja bem, então, portanto, estamos falando de uma pessoa com 18 anos. Né? Sim. E essa cerimônia ela é realizada justamente tendo em vista o aprimoramento pessoal, a pessoa ser corrigida de certas faltas da vida comum. Sim. Que faltas são? Vou dar um exemplo. Se chegou atrasado, você não está chegando atrasado nas cerimônias da casa, nos horários, no café da manhã. Como é que está a vida fraterna, se trata bem o irmão. Porque a vida comum pode haver dissensões, mas é preciso tratar sempre com caridade e alguém tem que corrigir. Entendo. Você imagine, por exemplo, na sua vida, no seu emprego agora na revista Carta Capital. É evidente se um funcionário chega atrasado, ele é admoestado, ele é advertido segundo as leis. Sim. Ora, mas isso dentro do âmbito religioso da igreja também tem uma forma própria de mostrar que se chama correção fraterna. Sim. Isso é o capítulo. Agora, a recepção de hábito, vamos ao passo 2, que é uma cerimônia, e o capítulo nunca é filmado, nunca é fotografado. Por isso que eu estou dizendo que não pode ser isso. Sim, porque se trata de uma correção fraterna entre irmãos de uma casa, não se pode expor a pessoa. Não se pode, por isso que nunca é filmado. Sim. Isso é importante ficar registrado. Agora, o que talvez seja essa fotografia seja a recepção de hábito, que é uma cerimônia pública. Sim. Pública não no sentido técnico, mas no sentido lato, porque assistida por muitos. Sim. Em geral, dentro de uma missa, em que as pessoas, pode ser fora da missa também, que não é obrigatório ser dentro da missa. É dentro de uma missa, ou fora, que seja, em que as pessoas, que se são menores, são autorizadas a receber o hábito pelos pais. Sim. Se são maiores, livremente elas resolvem escolher. Aqueles que são melhores não usam provavelmente um hábito, ainda é um uniforme que tem algumas características semelhantes, mas que não indicam pertença à instituição. Porque para pertencer tem que ser a partir dos 18 anos, para evitar o equívoco. Você vê como é que é equívoco em tudo isso, né? Sim. Você vê o Davi que está filmando, ele tem um hábito branco, não é? Sim. Branco e o escapulário, porque ele é leigo. E o hábito todo marrom, que é o hábito dos clérigos, a partir do diaconato que se recebe. Os menores de idade, isso aí qualquer vez pode ver em vídeos da instituição, etc., tem um hábito todo ele marrom. Sim.
né? Marrom não, ele é meio creme. Sim, É creme, que é um sempre tom nesses marfim, tons um tom terrosos, né? um creme. Sim, Esse tom, e eles utilizam até os 18 anos sempre com licença dos pais. sim, Isso é sim, sempre. Agora, depois, se eles querem receber o outro hábito, eles pedem ao superior da casa sim, e passam por essa correção fraterna que nós chamamos de sim, capítulo. sim. Agora, voltando aqui, a cerimônia, talvez você tenha a fotografia aí. Então, durante a cerimônia, as pessoas se prosternam com o rosto em terra, no chão, na terra Sim, não, no chão, com não é testa terra, a rente ao testa, solo. exatamente. E ali, com as mãos assim espalmadas, isso Sim, tem vídeo, sim. tem fotografias, em que ali se canta a ladainha de todos os santos, a semelhança do que acontece com a ordenação sacerdotal. Ora, uma pessoa que não tem a formação religiosa, ou que seja avessa à religião, inimiga da fé, vendo essa cena, pensa, nossa, que vexação, que humilhação. Mas dentro do rito católico, dentro da Sim. liturgia, aquilo faz parte. O padre, quando é ordenado, o bispo, quando é ordenado. A ideia é que esses menores experimentem. Não, você está No voltando ao tema de sentido- menores. Mas Vamos eu falo distinguir. que os capitulados nessa cerimônia de. Não, de capitulados penitência. somente Sim, maiores. mas são cerimônias semelhantes. Não, você não, disse. não. Semelhante no que diz respeito, semelhante a uma ordenação, a uma Sim, cerimônia, sim, mas são não ritos- ao capítulo. Sim, mas Distinguir são ritos bem. parecidos no sentido cerimonial. Digamos, em sentido sim, outro não. Então, por isso que eu exemplo, estou fazendo da essa posição em distinção. terra. Vou devagar, vamos voltar de novo para você entender bem. Por isso que é importante a gente gravar, Sim. porque essas coisas ficam claras para todo mundo. Sim. A cerimônia de capítulo, eu vou fazer bem sintético, para você entender. Ela é realizada com pessoas maiores de idade que livremente pedem no momento de ingressar na instituição, ou seja, de receberem o hábito. Pronto. Existe um hábito parecido, semelhante, se quiserem, se você quiser, uma cor toda creme. Sim. Eu devo ter foto dele aqui, assim a gente fica mais fácil para poder distinguir. É um hábito todo ele bege, que os menores usam, né? Que são às vezes alunos dos colégios, etc., mas que em nada tem, não significa a pertença dele à instituição. Sim. Certo? Sim. Agora, esses jovens, quando eles completam os 18 anos e querem entrar na instituição, querem receber, aí já livremente, já por vontade própria, já tem 18 anos, aí se eles pedem para ser capitulados. Esse capítulo nada mais é do que uma correção fraterna. Sim, que é o capítulo de falta. Isto, Sim. onde não se acusam faltas internas, faltas graves, mas apenas coisas da vida interna, da instituição, se ele tratou bem o irmão, se ele não tratou, se ele pode melhorar na disciplina. E voltando, esse capítulo de faltas... Isso, só com não, maiores. Sim, todos, tanto o capítulo tradicional sacerdotal quanto o capítulo de faltas são só ministrados a maiores de idade. Sim, claro. Sim. Sacerdotal só pode ser com 26 anos, inclusive. Sim, mesmo o capítulo de faltas. Sim, exatamente. Sim. Agora, o outro capítulo, me perdoe, a recepção de hábito, que é uma outra coisa, não é capítulo, Sim. em alguns trechos da cerimônia tem algo de análogo a uma cerimônia de ordenação. Sim. Que essa palavra capítulo é outra coisa. Sim. E a outra coisa, o capítulo nunca é filmado, o capítulo nunca é fotografado, porque é uma coisa de caráter interno da comunidade. Pela própria, ninguém vai expor um outro a falta que ele cometeu na comunidade, se ele tratou mal o irmão, etc. Só interessa a comunidade, Sim. não vai interessar o público externo. Sim. Se alguém filmou, fez isso contra a própria vontade daquelas pessoas que estavam ali. Não deveria, Não poderia. Tem que estar escondido. Claro, é evidente, é uma conversa. Às vezes, em geral, em capela, claro, é normal isso. Sim. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe já e não deixe de colocar abaixo o seu comentário. Volte sempre para conferir as novidades e conheça assim toda a verdade sobre os arautos do Evangelho.